Maravilha! Deus abençoe a todos os amados irmãos que nos acompanham por esta live. Estamos iniciando aqui mais um Café com Palavra. Quero louvar a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito e continuará a fazer em nossas vidas. Tenho certeza que Deus tem nos agradado, melhor dizer, nos agraciado do seu poder, da sua bênção e da sua paz. Hoje estaremos tratando de uma palavra poderosa. Hoje, alguns amigos, companheiros não puderam estar presentes, mas está comigo em nome do Senhor Jesus, primeiramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e comigo aqui para fortalecer esse trabalho abençoado, presbítero Adeildo, Eu tenho certeza que nesses poucos instantes que nós temos aqui, Deus nos proporcionará uma oportunidade única de podermos estarmos adorando e exaltando o Senhor, tá certo? Por motivo de estarmos aqui humanamente falando em dois, eu terei que me levantar para fazer algumas manutenções aqui, Mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele irá fluir na sua vida de forma precisa e você será recompensado da bênção e da vitória do Senhor para todos sempre. Amém? Já vou de antemão pedir para que o presbítero Adeildo ele faça uma oração inicial. Após eu trarei um louvor em nome do Senhor Jesus. E depois desta oportunidade eu estarei introduzindo a palavra, o tema que nós estaremos tratando aqui. E assim entraremos num diálogo abençoado aqui da palavra de Deus, para assim juntos compartilharmos com você que está em casa. Já quero agradecer a você que está adentrando em nossa live aqui, Eu estou podendo acompanhar aqui em nome do Senhor Jesus pelo o meu aparelho, Eu fiz uma sala aqui da sua live e eu estou tendo a oportunidade de, em nome do Senhor Jesus, acompanhar os irmãos que vão estar adentrando aqui na live e também comentando, como agora mesmo entrou o nosso irmão Erivaldo Barbosa. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Na sua vida, Deus também ordenará grandes bênçãos e vitórias. Então você que está entrando aí, vá compartilhando. Nossa irmã Daniela, a Andy já também nos acompanhando. Só vitória, sem exceção. Deus, Ele continuará determinando a bênção na sua vida. Pega aí, faz como eu fiz, tá certo? Faz aí a sala de vídeo, compartilhando o nosso vídeo aí. Com certeza Deus, Ele honrará a sua vida, porque você vai estar semeando a palavra de Deus para todos aqueles que não só nos assistem, como também aqueles que nos ouvem, Em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Gustavo, sem exceção, daqui a pouquinho eu estou mandando uma paz para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Presbítero Adeildo. Graça e paz, povo de Deus, Estamos aqui mais uma noite, com esse privilégio. A gente vai dar início com oração, conforme já o pastor já antecedeu aqui, Nessa linda noite maravilhosa, o qual o Senhor nos proporcionou, Mais uma noite de terça-feira, café com palavras. E assim oremos, aonde você estiver aí do outro lado, Agora podendo nos acompanhar, nos assistindo, também nos escutando. Feche seus olhos e ore juntamente comigo, porque tudo que é ligado na terra será ligado no céu. E o mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está aí, porque Ele é um Deus de perto e também é um Deus de longe. Amém? Assim oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, já estamos aqui, ó Pai, mediante, ó Pai, a Tua vontade, ó Pai, nessa terça-feira, Pai, nesse tema, ó Pai, o qual o Senhor assim proporcionou no coração do pastor e da pastora, para a gente trazer para aqueles que estão precisando. Deus, manifeste do Teu poder, da Tua graça, tão somente aqui também, como na casa de cada um, que assim vai abrir o coração, assim vai abrir a sua casa, para entrar uma palavra abençoada da parte do Senhor. Deus, nesse mês de já, a gente pede, Pai, obrigado por esse privilégio de estar aqui mais uma noite, que o Senhor possa, Pai, nos agraciar com palavras de sabedoria vindo diretamente do Teu altar. Deus, onde tiver uma pessoa escutando, nos assistindo, que o Senhor possa também transmitir a mesma paz que aqui está, Pai. Que o Senhor possa visitar na noite desse dia cada coração. Nós te convidamos, em nome daquele que é 3 vezes santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica conosco,
conosco, nos conduz uma ótima noite, um ótimo diálogo da tua palavra, porque a palavra é tua, aqui está os teus servos para fazer a tua vontade. Alcança vidas através dessa live, que o Senhor possa alcançar os corações e pessoas que estão necessitando dessa palavra. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilha, né? Você que está nos ouvindo e nos assistindo por esta live, Deus há de recompensar a sua vida poderosamente. Amém? Deixa eu compartilhar com você com o louvor aqui, em nome do Senhor Jesus. Assim, ó. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Declare: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Declara pra Ele: Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, e Ele é Rei. Escute: mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei Seu nome na paz ou na guerra. Eu louvarei Seu nome enquanto eu viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, diga: nem mesmo assim o meu louvor encerra. Declara comigo, vai. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Diga pra Ele: Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Declara mais uma vez: eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Diga a Ele assim: Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei, Ele é Rei. Diga pra Ele:
é rei. Oh, que maravilha, né? Deus, ele tem feito a sua obra em nossas vidas e contudo somos abençoados, vitoriosos e também mais que vencedores pelo poder do seu nome, tá certo? Você que nos acompanha, daqui a pouquinho, até o término, o Senhor nos permita nós louvarmos a Ele, em nome do Senhor Jesus. Continuaremos nessa dimensão espiritual, adorando a Ele, engrandecendo ao Senhor e dizendo que Ele é bom e que as suas misericórdias duram para todo o sempre. Amém? Uma palavra que o Senhor nos proporcionara no dia de hoje se encontra no livro do evangelista, aleluia, João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5. Eu sei que se todos estivessem aqui, nossos amados irmãos, o papo aqui seria, né, mais abençoado ainda, com mais intensidade, porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela é ilimitada, né? A própria palavra vai nos descrever que a palavra do Senhor, ela é renovável. Então o Senhor, ele renova com a sua promessa em nossas vidas e renova a sua palavra ao nosso favor também. Contudo, somos beneficiados e agraciados pelo seu poder, a sua bênção e a sua paz para todos sempre. Amém? Quero antes, em nome do Senhor Jesus, mandar a paz sobre o nosso irmão Erivaldo, conforme eu estava falando aqui, a nossa irmã Maiara Moura também, o João Pedro, que também está nos acompanhando, e toda a irmã Maria José, a Edilane, o presbítero Damião também, que entrou na nossa live, o Valdir, Deus abençoe Valdir Barbosa, a nossa irmã, o nosso irmão, o Wellington Marcelo também, que também está nos acompanhando por esta live abençoada. O Senhor possa honrar as nossas vidas e que nós sejamos assim, instrumento dele, para que assim possamos continuar levando a palavra do Senhor para todos sempre. Então acompanha conosco aí essa leitura, pega a tua Bíblia, tá certo? Livro do João, capítulo de número 5, glória a Deus, onde vai nos dizer a palavra: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres ou pavilhões. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum. Em outras interpretações vai dizer: não tenho ninguém que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Glória a Deus. E partiu, e aquele dia era sábado. Amém? Deus, ele possa continuar nos abençoando nesta oportunidade de podermos estarmos trazendo a palavra dele, uma palavra rica, uma palavra já direcional, mais do que uma palavra, essa palavra já é um testemunho, né? E nós já louvamos ao Senhor por esse testemunho escrito e dito, né? Por intermédio das santas e sagradas escrituras, e isso já emotiva a nossa fé, e isso já aumenta a nossa fé. Então nós temos que entender o propósito da bênção, né? Porque uma vez que nós lemos e automaticamente ouvirmos esse testemunho, o Senhor, ele já nos encoraja em sabermos que o seu nome tem uma potencialidade, a sua presença, eu posso dizer assim, e tudo quanto ele tem feito e continuará a fazer para favorecer a bênção dele
ao meu favor e ao seu favor. Então, você que está nos acompanhando, Deus, ele até o término desse trabalho aqui, tem muita coisa ainda a falar com você. Mas nós continuaremos adorando ao Senhor e destrinchando um pouco daquilo que o Senhor nos proporcionara por intermédio da palavra do Senhor. João, a palavra vai nos expressar de forma precisa que João é um dos escolhidos do Senhor Jesus para ser um seu seguidor e, mais do que isso, ser seu discípulo. A palavra, aleluia, vai nos expressar que o Evangelho de João foi escrito pelo próprio apóstolo João. E a Bíblia vai nos dizer que aquele a quem Jesus o amava, aquele, aleluia, aonde o Senhor vai expressar a sua autoestima pessoal, mas também de forma precisa, social, né? E familiar, porque o Senhor, ele confiabiliza a João também o seu ministério. Irmão este de Tiago, também filho de Zebedeu. A tradição antiga, glória a Deus, nos diz que João foi o mais que viveu de todos os apóstolos. A palavra vai dizer que ele foi o único que morreu de forma natural, né? De todos os discípulos, todos aqueles que o seguiram, aquele a quem o Senhor escolhera para tornar seu discípulo, João foi este que morrera de morte natural. Pois os outros sofreram, alguns mártires, né? Sofreram martírio no seu ministério. A maioria dos estudiosos acredita que João escreveu este evangelho enquanto estava em Éfeso, né? Segundo alguns estudiosos, segundo alguns historiadores. Mas, precisamente entre uma data prevista, aleluia, entre os anos 80 a 95 depois de Cristo. Mas a palavra vai nos ser proposital na declaração que o evangelho de João é um pouco diferente dos evangelhos, dos outros demais evangelhos como Mateus, Marcos e Lucas. Portanto, ele se concentra em recordar os acontecimentos da vida e do ministério de Jesus. Ou seja, por ele ter tido tanta intimidade, né? Por ele ter tido tanta, eu posso dizer assim, tanta transparência em seu ministério e sensibilidade ao atender o ministério de Jesus na sua vida, né? Sobre a vida dele, ao cumprir do ministério de Jesus na vida de João, a palavra vai dizer que ele tem um maior conteúdo por ter a maior intensidade em aproximação. A palavra vai nos dizer que assim coloca grande sobre este propósito, grande ênfase, aleluia, nos sinais de Jesus, por ele ter, de forma literal, ter acompanhado precisadamente, aleluia, de forma pessoal, o ministério de Jesus. João, ele, aleluia, traz em seu livro um tema principal, como a palavra vai nos descrever, que é o tema do amor, né? João é o discípulo do amor, né? João, aleluia, ele vai mesmo expor o amor primordialmente de Deus a toda a humanidade, né? João 3, capítulo 3, versículo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas melhor do que propagar o amor de Deus sobre o seu Filho, né? Em proporcionar o compartilhamento deste amor à humanidade, nós entendemos e vemos que João vivencia o próprio amor de Jesus na sua vida, né? Então a Bíblia vai dizer de forma precisa que João, ele é conhecido como discípulo do amor. João, aleluia, proporcionado ao seu legado ministerial a oportunidade do amor de Deus, né? Por nós e a nós, ou em nós, como de forma precisa por intermédio de nós, manifesto por intermédio do próprio Jesus Cristo. Então, nesta palavra que nós lemos aqui, descreve de forma precisa, né, o propósito e a intensidade maior do amor do Senhor sobre o seu povo. Porque quando a palavra vai nos introduzir, aleluia,
esse testemunho, eu posso dizer assim, que é aonde o Senhor Jesus, ele deixa de estar num evento particular da sua cultura, eu posso dizer assim, para poder ir atender a um necessitado. E detalhe, necessitado esse que nem clamava por ele, diferente entre tantos que clamavam, como aquele mesmo cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, né? Outra condição em que nós vemos alguém gritando por Jesus, aqueles 10 leprosos, que infelizmente só um agradeceu, né? Aquela mulher, né, que a sua filha estava horrivelmente demoniada, e a Bíblia vai dizer que ela vai percorrer, né, até ter com Jesus, a um ponto que até os seus discípulos, os discípulos de Jesus, se sentem incomodados. Então, nós vemos entre algumas trajetórias do ministério de Jesus, pessoas gritando, clamando, persuadindo, outros que nem clamam, mas tocam, como aquela que foi curada do fluxo de sangue, 12 anos, outros que recorreram a Jesus por conta de um criado, outro que recorreu a Jesus por causa da sua filha que estava moribunda, e assim sucessivamente. Outro que foi ter com Jesus porque os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do seu filho. Então, nós entendemos que alguns, o Senhor, ele é convidado, coagido, constrangido, persuadido, mas a este, a Bíblia vai dizer que ele esperava só uma coisa: o movimento das águas. Só uma coisa, porque segundo a tradição, né, a tradição dizia que diante daquela oportunidade em que todos estavam ali, detalhe, todos buscavam pelo mesmo propósito: um milagre. Todos buscavam por uma cura, todos buscavam por uma libertação. E o que é que a palavra vai nos dizer? Vai nos dizer de forma precisa que Jesus deixa de estar na festa dos judeus, nenhuma das festas da época, para poder ir, isso é uma conjectura minha, né? Eu posso dizer assim de forma precisa, a um hospital público da época, porque se só jazia naquele lugar, conforme a palavra vai nos descrever de forma precisa, pessoas que eram paralíticas, coxas, né, cegas, entre tantos que sobre eles existiam algumas retaliações e limitações, enfermidades, pessoas que almejavam e precisavam do milagre do Senhor sobre a vida dele ou a vida dela. Então, nós entendemos que todos estavam ali em busca de um milagre, mas buscando um milagre. De onde vinha o milagre? Para eles, da água, de um movimento da água. Segundo a tradição, existia aquela hipótese de que o anjo descia, né? Existia aquele propósito em que o anjo descia de certo tempo e agitava a água. E o primeiro que descesse, glória a Deus, agitada estas águas, o primeiro que descesse, literalmente, este seria curado. Detalhe, era só um. Ou seja, era muita gente, era uma grande multidão, mas a Bíblia é categórica: o primeiro que descesse. Alguns estudiosos vão dizer que isso aí é uma metáfora da época, que isso nunca existiu, que o anjo nunca desceu, que eram ventos que davam nas águas e conforme a fé daqueles que ali se encontravam, eles obtinham milagre. Mas vamos deixar de mão, o pensar do homem, e vamos pelo que a palavra fala, porque eu costumo dizer que quando a Bíblia fala, eu falo. Quando a Bíblia cala, eu calo. Então, a palavra ela é rica. A Bíblia ela é rica em referências. Então, eu me maravilho, porque Jesus, simbolicamente, na sua dupla personalidade divina, eu posso dizer assim, tanto carnal como espiritual, porque como Deus, ele entende a necessidade de atender aquele homem, e como homem, aleluia, ele vai ter com aquele homem, porque ele sentiu o que aquele homem estava sentindo, e foi favorecer a bênção àquele homem. E a Bíblia vai dizer que ele sai da sua naturalidade, social, de uma festa judaica, para ter com aquela multidão, e de forma precisa, para levar um milagre para quem? Para um homem só. Se a própria palavra vai dizer que o primeiro que descesse era sarado, era curado, então o milagre, dentre tantos, diante daquela oportunidade, era para um. Então Jesus jamais poderia deixar de ir naquele lugar para poder não deixar de atender a uma pessoa. Não que ele não pudesse curar
todas as pessoas. O desejo do Senhor Jesus era curar. Mas eu me recordo muito bem, segundo alguns, que expressam a palavra de Deus, é que Jesus, ele procurava mais atender aqueles que o procuravam. Por quê? Resolver a curar, a ministrar milagre, libertação, a quem o procurava, porque daí, sobre este ou esta, já manifestava fé, né? Então, é necessário, melhor dizendo, nós entendermos que por intermédio dessa palavra, as pessoas depositavam uma confiança e uma fé nas águas. Então, possivelmente, aqueles homens ou mulheres, posso dizer assim, né, porque era uma grande multidão, ouviram falar de Jesus, mas não conheciam. É tão de tal que quando Jesus vai abordar este homem, ele vai dizer: quer ser curado? Ele quer ser curado? O homem poderia conhecer Jesus, saber quem ele era, mas mesmo assim, ele não o conhece. E de forma trágica, né, quase comprometendo o seu milagre, ele vai relutar contra ao convite de Jesus, porque qual é o propósito de Jesus? Ministrar o milagre. Jesus chega para ele e diz o quê? Quer ser curado? O que é que ele vai dizer? Não tenho ninguém por mim. Não tenho homem algum por mim. Quantas pessoas estão aí do outro lado, na nossa live? E às vezes Jesus chega para eles e diz assim: quer ser curado? Quer o milagre? Quer a libertação? Quer a bênção? Eu não sei. Será que vai dar certo? Jesus disse: olha, a porta de emprego está aberta. Será que vai dar certo? Será que vou ser chamado? Será que vão pegar meu currículo? E esse maldito do será é que infelizmente compromete o milagre na vida de cada um que está no outro lado. Presbítero Adeildo, em nome do Senhor Jesus, o que é que você enxerga, né, diante desta leitura da palavra de Deus? Louvado seja Deus. Mais uma vez, graça e paz, povo de Deus, né? Mediante o qual o pastor já destrinchou aqui, né, palavras, né, riquíssimas, qual é citada aqui do paralítico de Betesda, né? Como forma já foi lido, só quero ler aqui alguns versículos. Aqui no primeiro, né? Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, aproximadamente às portas das ovelhas, o tanque chamado em hebreu Betesda, qual 5 alpendes. O 8. Jesus disse: levanta-te e toma a tua cama e anda. Louvado seja Deus. Conforme já foi dito, conforme já foi lida a palavra, né, o que me chamou a atenção quando o Senhor falava é que quando Jesus chega até ele e diz: queres ficação? Né, que nem o Senhor falou, ele podia reconhecer Jesus, mas eu acho que ele só via falar, porque a Bíblia vai dizer que 38 anos ele está ali, né, naquele tanque, esperando o mover das águas. O que me faz entender é que eu acho que ele tem visto ou ouvido falar de Jesus, mas ele não conhecia a pessoa de Jesus, a fisionomia de Jesus, né? Ele sabia que tinha um homem onde passava, fazia milagre, mas conforme ele estava ali, que a Bíblia vai dizer que ele estava 38 anos lá, eu acho que ele, mas colocaram ele lá, porque se a gente for estudar, né, vai dizer que ele não foi coxo de nascença, ele aderiu àquilo, ou alguma tragédia que aconteceu, ou alguma coisa tipo assim. Porque quando Jesus efetuou o milagre sobre a vida dele, mais para frente Jesus vai dizer: vai, quando ele se encontra no templo, vai e não peque mais. Quer dizer que ele ficou assim, paralítico, com alguma coisa que ele cometeu, algum pecado, né? E que nem o Senhor frisou muito bem que quando... Detalhe, no final ele ainda diz: para que não te suceda coisa pior. Coisa pior, isso. E o que me faz que a gente entenda é que ele não nasceu paralítico, ele aderiu àquela paralisia. Verdade. E alguém, sabendo do movimento das águas, né, da crença que a Bíblia vai citar e vai falar que a gente não sabe o tempo, não sabe se era de ano em ano, não sabe se era de mês em mês, mas o que sabemos era que sempre havia um mover das águas e o primeiro que entrasse era curado. Só existia uma certeza, né? Que o primeiro que entrasse era curado, e os outros tinham que esperar outro mover, né? Podia demorar um mês, um ano, a gente não sabe, ou 3 meses, ou 3 anos, né? Porque aquele paralítico, ele vinha 38 anos naquele mesmo lugar, deitado naquela cama. Imagine comigo que abandonaram ele ali, deixaram ele e não mais
ia olhar, não mais ajudava, né? Ele foi abandonado pela família, por tudo, porque senão a família ficava esperando as águas se mover e jogar ele sobre as águas, né? Porque quando Jesus se dirige até ele, que fala, queres ficar são ou queres ser curado? Ele vai dizer, não tem ninguém que possa me jogar quando o movimento das águas. Jesus, ele perguntou se ele queria ser curado, né? Mas o que me chama a atenção é que Jesus já estava trabalhando na mente dele. Mas eu vou fazer uma pergunta, porque a gente sabe que ele está enfermo, e a gente sabe que sempre Jesus pergunta, né? Claro. Em vários milagres que Jesus fez, quer ficar são, quer ser curado? A pessoa respondia, quero. Queres que eu te faça, né? Queres ser curado? Quero ser curado. Ele sempre perguntava, e não foi diferente nesse paralítico, né? Ele chegou e eu quero que tu queres que eu faça, queres ficar são? Ele vai dizer, não tem ninguém que possa me jogar, né? Ele estava mediante o dono do milagre, ele estava de frente a Jesus, o que podia fazer o milagre na vida dele. Só que eu acho que nem eu falei, ele não conhecia a fisionomia de Jesus. Ele ouvia falar que Jesus podia fazer o milagre, mas ele não conhecia, e ele não reconheceu, porque é tão total se uma pessoa chegar no dia de hoje e dizer quero ficar são, e você saber que aquela pessoa pode orar e você ficar, você automaticamente vai dizer eu quero. Mas é que nem o pastor frisou, às vezes tem pessoas, até mesmo o pastor, pastora, mediante o homem e a mulher de Deus, ministra às vezes um milagre sobre a tua vida, e você, será que vai acontecer? Que nem o pastor frisou, esse será impacta o teu milagre às vezes, né? Que nem ele frisou, e eu torno a dizer, mais uma vez, Deus me traz à memória, né? Quantos será, ou quantos milagres você não perdeu por conta desse será que vai acontecer? Falou, não tem ninguém que possa me jogar. Ele já estava dizendo, eu estou aqui há 38 anos, eu não tenho, a minha fé está tão pouquinha que eu posso alcançar esse milagre, né? Porque há 38 anos ele vinha naquela peleja. A Bíblia vai dizer que quando as águas se agitavam, ele tentava, não sei como ele tentava, se arrastando de uma forma ou outra, mas ele tentava. Quando ele tentava, sempre iam após ele, descia sobre as águas e era curado. E ele tinha que ficar lá esperando o milagre mais uma vez. Mas Jesus vai de encontro a ele, né? E mediante muitos cegos, paralíticos que lá tinha, porque a Bíblia vai dizer aqui, né? Que ali era uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e esperavam o mover das águas, né? O que me chama a atenção é que Jesus, pastor, ele vai mediante a ele. Mediante muitos que estão ali, cegos, outros coxos, podia até estar na mesma situação que ele, Jesus vai procurar logo ele, né? Especificamente ele, vai chegar até ele e vai fazer a pergunta, o que queres, ou seja, quer ficar são? Ele vai responder, não tem ninguém para me jogar. Era Jesus dizendo bem assim, rapaz, o milagre está na tua frente, perguntei se você quer ser são, não perguntei se tinha alguém para lhe jogar, porque até então, quando Jesus chega lá, eu acho que as águas já tinham sido movidas, ou ele estava esperando mover das águas. Mas na intenção dele, o que me chama a atenção é que ele achou que Jesus ia esperar com ele as águas se mover, para Jesus ajudar ele a jogar ele nas águas. Por isso que ele enfatiza isso, por isso que ele diz bem assim, não tem ninguém, ele já está dizendo bem assim, eu quero que você espere comigo, né, para você poder me jogar nas águas, porque não tem ninguém que possa me ajudar. Fala a verdade, era um homem, jogar lá. Ele já estava sofrendo há muito tempo, né? Há muito tempo, né? Sofrendo eu vou ser bem sincero, sofrendo por falta da família, sofrendo por falta de dinheiro, isso, né? Eu até comentei esses dias em um dos nossos encontros, nos nossos trabalhos de culto no lar, né? Nesse período de pandemia, nós estamos atendendo aos nossos irmãos da igreja neste propósito, com esse propósito. E o que é que acontece? Eu até citei, porque esses dias nós estávamos realizando um culto, inclusivamente foi ali no último domingo, né? Na casa da nossa irmã Selma, e tivemos uma oportunidade de ouvir uma ministração da palavra de Deus trazida pelo presbítero Adeildo, falando sobre tempo. E eu até citei sobre esse tempo de 38 anos. E trouxe ao reflexo da mensagem, da minha leitura, a oportunidade de algo que, depois da ministração, por incrível que pareça, aconteceu recentemente aqui. Por exemplo, no período da pandemia, o que está acontecendo nas portas dos bancos? Filas e mais filas inuméricas, né? Para receber um auxílio emergencial. Aí o que acontece? Eu citei sobre
eu não citei sobre o banco, né? Mas citei sobre a área pública e a área da saúde, especialmente. Quando muitas das vezes nós temos pessoas que não têm problemas, são pessoas saudáveis, mas vivem, né? De atuar, né? Participar de situações como esta, em vivenciar filas inuméricas, só para, na posição e na condição que ele estiver, vender a vaga dele. E eu disse isso, né? Pessoas que muitas das vezes estão numa fila, mas não é para ser servido, é para servir outros, ou seja, para vender a sua vaga. E esses dias, na porta de uma das caixas econômicas aqui, né? Na nossa cidade, teve esse ocorrido, de pessoas marcar banquinho, tamburete, né? Reservar para venda, vender vaga, né? Ou seja, pessoas que possivelmente já tenham recebido, outros que até não receberam ou não receberiam, melhor dizer, mas estavam ali só para se aproveitar da situação. E quando este homem vai dizer, não tenho ninguém, né? Ele literalmente ele exclui, né? A condição de que o Senhor fosse estar ali, né? Para poder o ajudá-lo, por razão de que se ele não tinha família, segundo, não tinha dinheiro, possivelmente ele já tinha comprado algumas vagas anteriormente. Porque quando a palavra vai tratar de paralisia, vai tratar de paralisia nos membros, né? E quando ele vai dizer, quando eu tento ir, concernentemente, foi com condições financeiras, né? Resíduos de condições financeiras que obtinha na sua vida e que cessou, né? Então, 3 tipos de problema: um problema familiar, um problema financeiro e um problema social. Um problema também, eu posso dizer assim, na restrição daquilo que procedera sobre a sua vida, em recorrer ao Senhor, por intermédio do movimento das águas, o seu milagre. Ele vai dizer, quando eu tento ir, vem outro e salta na minha frente. É isso, bem verdade. Eu lembro quando o senhor citava isso mesmo, tempo. E já falando de tempo, né? Aquele homem fazia muito tempo, 38 anos, a gente sabe que não é 38 dias, né? De espera do agitar das águas. Imagine comigo ali, ele viu vários milagres, ele viu várias pessoas entrando, né? E sendo curado. E quanto mais ele via, mais ele tinha fé. Mas ele tinha fé de chegar lá um dia. Mas quando Jesus se dirige até ele, Jesus vai fazer uma pergunta e ele vai dizer, não tem ninguém. É que nem o pastor falou, ele já tinha dado, ou seja, todos os recursos, perdido as esperanças, né? Porque eu acho que ele não tinha nem mais fé de alcançar o objetivo dele. Ele estava ali, naquela situação, vendo os milagres, vivenciando os milagres, mas ele dizia assim, eu estou aqui, 38 anos, não aconteceu nada, e não é tão provável que vai acontecer. Se entregou o problema, né? Se entregou o problema. Concernentemente, ele estava aguardando só a morte agora. Só a morte, isso. Ele se entregou à cama, estava só deitado ali, só esperando, ou seja, morrer, esperando o pior, porque ele vivenciava os milagres. Imagine comigo ali, que até então é uma conjectura, né, que pessoas que via aquela situação, que ia até mesmo curiar, fazia até a aposta, né? Eu via ele na situação, dizia assim, ao mover das águas, dizia assim, eu aposto que esse ano, eu aposto que esse mês ele não vai conseguir, eu aposto tanto que ele não consegue. Pessoas, eu acho que até ficavam negativas, né? E não é diferente, trazendo para o dia de hoje. Pessoas comparadas ao tempo do século XXI, que nem vai, nem sai da frente, nem deixa ninguém passar. Nem deixa ninguém passar, nem deixa ninguém ir. E até mesmo pessoas que apostam na derrota daquele homem, pessoas que apostavam. Sabe o que é interessante? Eu abro um parênteses aqui, perdoe ele interromper. Pode ir. Vem à minha memória aquele episódio daqueles amigos, daquele paralítico que colocaram, colocaram o paralítico pelo teto, porque não conseguiram entrar pelas portas, ou seja, não tem acessibilidade pelas portas nem pelas janelas. E a Bíblia vai dizer que aqueles 4 amigos pegam aquele paralítico e abre um espaço no teto daquela casa onde o Senhor estava, e ali desce aquele paralítico, né? Então, diferente, né, dos casos, que eu não quero aprofundar esse detalhe, é que ali, naquela condição daquele paralítico, né, ele era paralítico, mas tinha amigos. Tinha amigos. Né? Isso. Era paralítico, mas tinha amigos. Então, ele, além dele ser beneficiado, né, do milagre, ele teve quem pudesse se alegrar com ele, né? Então, já neste episódio, ele vai dizer o quê? Eu não tenho ninguém. Ou seja, até aqueles que se diziam amigos, porque no tempo da farra, ele tinha amigos. Né? Porque se Jesus, como o senhor mesmo frisou aqui, né? Quando vai dizer o quê? Né?
Jesus chega no templo, quando recepciona, diz assim: agora vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, se foi um problema aderido, né, por situações que foi ocasionado pelo pecado, problema com berberdice, né, situações que concernientemente comprometeram, prostituições, porque se a Bíblia vai dizer, agora vai, não peques mais, então ele estava se santificando? Não, ele estava pecando. Então foi um problema aderido, infelizmente, por intermédio do pecado. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, para ele, não foi a morte, precisamente falando, né? É uma morte dele falecer a vida, mas, infelizmente, ele faleceu nas movimentações. E quando eu digo muitas das vezes que nem toda morte é caixão em vela. Então, tem pessoas que estão aí no outro lado, mas estão com a sua vida morta. Pessoal, social, financeiramente, familiarmente, amorosamente. E Deus quer restaurar a sua vida em nome do Senhor Jesus. É bem verdade, contar. Quando o senhor estava frisando aí no começo, falando sobre os milagres de Jesus, que um dirigia até ele, um clamava, né? É verdade. Aí Deus me lembrava também essa passagem dos amigos, quando os amigos com um paralítico, né, desceu com ele, desteiou até ele, levou lá, fez questão de subir o teto, porque a casa estava cheia. Claro. O pessoal estava indo buscar o milagre. E aqui foi diferente, né? Eles estavam indo buscar o milagre daquele paralítico. Aqui Jesus foi fazer um milagre, né? Que nem o senhor frisou muito bem, Jesus estava numa festa, estava todo mundo feliz, né? Porque a Bíblia vai dizer no começo que havia festa, e Jesus agora pensou, se está havendo festa aqui, está todo mundo feliz, eu vou fazer também uma pessoa feliz, vou até lá, no tanque de Betesda, né? O qual era perto da Porta das Ovelhas, e quando ele chega, ele se depara lá. É que nem o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que era multidão de enfermos, né? Tinha cego, tinha aleijado, tinha coxo. A multidão da alegria, a multidão da tristeza. Da tristeza. Ele estava no canto, estava alegria, estava tendo festa, só que lá estava tendo tristeza, porque o que me chama a atenção é que esse moço, ou não sei quantas a idade ele tinha, ele fazia 38 anos naquela espera. É que nem eu falei, o recurso dele tinha acabado, né? Ele não esperava mais, ou seja, ser lançado sobre aquelas águas, porque toda vez que ele tentava ir, alguém ia na frente dele, né? Deixaram esse moço lá, jogaram ele lá e abandonaram. É diferente desse que os amigos, né, até então foi lá com ele. E o que me chama a atenção aqui, quando Jesus se dirige até ele, Jesus, mais uma vez, eu friso de novo, Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta é que mexeu comigo ao ler esse texto. Jesus disse: queres ficação? Né? Ele podia muito bem, quero, você pode me ajudar a jogar, né? Mas ele vai dizer bem assim: não tem ninguém para que possa jogar eu. Toda vez que eu tento ir, ele está dizendo a situação para Jesus, né? Só que Jesus não foi escutar ele falando situação. Jesus simplesmente foi levar o milagre para a vida dele. Jesus não se importou com o ponto negativo dele. Com o ponto negativo dele, porque ele está dando já uma palavra de negação, né? E que nem eu frisava, né? O que me faz entender é que alguém apostava que ele não ia conseguir a cura dele, né? Porque ele, que nem o senhor frisou, ele foi abandonado pela família, pelos amigos, o recurso dele financeiro tinha perdido. Ninguém apostava mais dele. E é na onde Jesus entra, é quando ninguém mais aposta em você, quando ninguém mais aposta nos seus sonhos, é que Jesus entra em ação e muda o quadro da situação. Imagine comigo que até pessoas apostavam que ele não ia conseguir mais, que ele não ia voltar a andar, né? O que me faz entender também, quando o senhor falava sobre o pecado, que o salário do pecado é a morte, o que me faz entender, eu tenho 2 colegas, né, que hoje eles estão de cadeira de roda, né? Já fez fisioterapia, né? Eu creio que estão já movimentando, que não movimentava. Um levou um tiro de fuzil na cabeça e hoje está vivo, na cabeça, daqui atrás. E saiu isso aqui tudo, e hoje ele está restaurado, está só de cadeira de roda. O outro também levou um tiro aqui, nas costas, de 8 anos, de 38, entrou e hoje está de cadeira de roda. O colega meu foi o quê? Vítima do pecado. O salário do pecado é a morte. Eles cometiam o pecado, né? Era da mesma vida que eu outrora vivia, só que eles aderiram isso por quê? Por conta do pecado. É que nem o senhor frisou. Às vezes não existe morte só de caixão, né? Existe a morte também espiritual. Imagine uma pessoa de cadeira de roda. Social, profissional. Imagina uma pessoa de cadeira de roda, querendo ou não ali, perdeu o movimento das pernas. E detalhe, não pode nem andar afora, porque se andar, pessoas que outrora tinham treta, é capaz de
de matar, né? E só que aqui nós estamos falando do paralítico, o qual Jesus perguntou o que ele queria, né? Ele vai criar uma situação para Jesus. Almejava, né? Vai criar uma situação para Jesus, dá muito ponto negativo, mas nem por isso Jesus diz assim, não deixa de efetuar um milagre na vida dele. Jesus vai dizer, pega a tua cama, né, levanta, né, e anda, pega a tua cama, o teu leito, né? Era Jesus dizendo, pega a tua cama e vai-se embora daqui, porque o milagre foi efetuado, o milagre chegou até você, né? Jesus foi de encontro até o milagre, né? E é tão total que quando Jesus mais tarde está no templo, na festa, mais uma vez, Jesus faz o milagre e retorna para a festa. Jesus vai encontrar esse homem lá. Esse homem podia ir para qualquer outro canto, até mesmo para casa, né? Para a parentela dele, mas ele vai para onde? Vai para o templo, para a festa, não está tendo festa. E detalhe, ele não jogou a cama não, ele está com a cama, porque todo mundo vai ver que ele está com a cama e vai conhecer, a marca do milagre, a marca do milagre. E vai conhecer que ele era, ou seja, o paralítico, né? E o povo vão ficar abismado com ele, porque vai dizer, rapaz, outrora esse cara passou 38 anos ali, né, paralítico, ninguém ajudou ele, aí como é que esse cara, ele está aqui agora pulando, saltando de alegria, que não podia nem andar, ele estava pulando e saltando de alegria, na presença, juntamente até mesmo na festa dos judeus, né? E o povo vão ficar admirado, vão até interrogar ele. Não perguntou nem pelo milagre. Você vai ver que nem pergunta pelo milagre. Quem foi ele? Como é que você está andando? Infelizmente, as pessoas, né, que são agraciadas da bênção, lidam com isso no dia a dia, na sociedade. Porque enquanto você está, eu costumo falar uma palavra, quando está na pendenga, está na necessidade, né, almejando a recompensa e a bênção de Deus, alguém às vezes nem se importa. E na oportunidade que alguém recebe um milagre, quando alguém vai se alegrar com ele, em vez de se alegrar com ele, o que é que vai fazer? Vai ir de encontro, né, ao milagre que ele recebeu. E foi o que aconteceu na vida desse homem. Só um minutinho, presbítero. A Bíblia vai dizer que essa cura foi feita no tanque Betesda, que possuía a virtude de curas milagrosas. Em hebraico, Betesda quer dizer a casa da misericórdia. Então, todos recorriam ali uma misericórdia. Todos recorriam ali à misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Ou seja, se o homem, pelo menos este, ao qual a palavra de Deus vai frisar, aderiu este problema por pecado, concernentemente, dentre tantos outros que aderiram por pecado também, recorria ao Senhor, a sua misericórdia, para que lhe desse a oportunidade de contemplar as águas sendo agitadas. Alguns historiadores, a tradição, né, vai ser bem específica em dizer que o anjo descia propositalmente de certo em certo tempo e agitava as águas, e aquele que descesse, enquanto a água era agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Detalhe, tanto o problema aderido por pecado, o problema de nascença, ou seja, o milagre eram para todos. Outra situação é que os historiadores vão informar de que possivelmente este anjo, né, tem até alguns pregadores que chegam até a conjecturar que este anjo que descia na teofania, né, trazendo para um propósito teológico, na teofania, esse mesmo anjo era Jesus. Então, possivelmente, por ele estar de forma física na terra, concernentemente nesse período, este anjo não desce, porque o anjo é o próprio Senhor. E ele vai deixar de estar na festa para poder fazer aquilo que não ele faria nos outros anos que se passaram, mas de forma diferenciada, porque quando alguém pensava que alguém iria ser beneficiado pelo mover das águas, este agora receberia o milagre por intermédio da sua palavra. Quando ele chega, ele diz, quer ser curado, mas isso é uma coisa que nós vamos tratar até o final desta palavra também. Presbítero. É verdade, pastor. E até então Jesus, ele, que nem o senhor frisou aí, né, de uma forma teofânica, ele até mesmo ele podia descer lá, né? Porque ele conhece ele conhece o paralítico, né? O que nos chama a atenção é que quando ele vai frisar, que nem nós já frisou aqui, falou, não peque mais.
ele sabe do que o paralítico tinha pecado, que ele vai dizer... Conhecia-o antes, né? Conhecia antes, né? É tão de tal que esse propósito, ele não faz mais do que melhor se identificar para ele, porque até então, ele sabia quem era Jesus? Não. É detalhe que Jesus faz um milagre e sai, volta para a festa dos judeus, né? E quem encontra com Jesus lá? O paralítico. Aí ele reconhece Jesus, porque até então, como você estava mesmo frisando, a palavra vai dizer que os homens, as autoridades da época, questionavam, porque ele estava carregando a cama. E pela palavra frisar que aquele milagre foi feito no dia de sábado, ele poderia até ter recebido o milagre. Mas uma coisa que ele não podia fazer era carregar a cama. Mas como chamar a atenção da população, da humanidade, né? Daqueles que estavam pelo suporte da lei, se não tivesse o que pudesse chamar a atenção? Ou seja, só aquele homem no meio da multidão com milagre era o suficiente? Não. Só aquele homem, né, agraciado da bênção, era o suficiente? Não. Jesus teve que quebrar protocolo. Jesus teve que, né, incentivar ele a chamar a atenção naquele período. Como? Permitindo que ele carregasse a sua cama. É verdade, né? E ele disse, pega a tua cama e anda, né? E conforme Jesus falou, ele creu na palavra de Jesus, que nem o pastor frisou, ele não conhecia Jesus, porque quando os homens enquadram ele, né, aqui no verso aqui 10, né, então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito levar a cama. Ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a cama e anda. Vejamos aqui que ele não cita o nome Jesus que me curou, né? Ele cita aquele que me curou. Então, mais uma vez, ele não conhecia a pessoa de Jesus, né? Ele conhecia que quem curou ele foi o próprio Jesus, né? Que foi até lá e curou ele. Mas quando ele está lá, quando ele chega na festa, ele vai reconhecer, né? E é tão total que quando ele está andando com a cama, que nem o pastor frisou aqui, ele vai chamar a atenção. Quem não vai chamar atenção no meio de uma multidão com a cama nas costas, né? Jesus já fez isso. Imagina alguém dando uma festa hoje e alguém entrar com a cama nas costas. Detalhe que não é uma cama, né? A gente, quando pensa uma cama, a gente pode pensar uma cama box, né? Um bicama, um beliche, um treliche, né? Mas não era. De forma que na época a cama que ele cita era uma esteira, né? Mas era o utensílio de cama, né? Identificado como cama que eles naquela época eram colocados em cima, né, para que não pudesse ser deitado em cima no chão puro, né? E como eu estava frisando aqui, ele não conhecia Jesus, né? Jesus, que nem o pastor frisou, fez um milagre, saiu, voltou de novo para o templo onde estava vendo a festa e deixou ele continuou, chegou até o templo, onde foi que ele reconheceu Jesus, né? E que nem o pastor frisou, Jesus, ele veio, quebrou esse protocolo. Por quê? Porque antigamente, né, a gente bem sabe que os judeus traziam uma tradição que no dia de sábado não podia, ou seja, trabalhar. E é que nem o pastor frisou, né? Ele basicamente, como ele estava com a cama nas costas, ele estava que nem estava trabalhando. E o judeu não permitia isso. Por isso que quando ele enquadra ele aqui, ele vai dizer, não é lícito levar a cama, né? Não é lícito levar essa cama, porque hoje é dia de sábado. Hoje é dia da gente adorar. Estavam todos reunidos, né, no templo para adorar, porque é dia de sábado. Ele estava reunido, estava tendo uma festa, estava no templo, né? Ele estava tudo adorando. E quando aquele moço ele chega, ele vai diretamente para onde? Para o lugar da adoração, para o templo. E com o quê? Com a cama. Ele podia ir para casa, que nem eu frisei aqui, ele podia ir para vários lugares, mas ele prefere ir por templo. Quando ele chega no templo, quem ele vai encontrar lá? O dono do milagre, aquele que efetuou o milagre sobre a vida dele. E ele vai ficar maravilhado. Mesmo quando vão enquadrar ele vai dizer, eu não sei quem me curou, né? Eu sei que me curou e ainda disse assim, pega a tua cama, né, e anda, né? Era Jesus dizendo, pega a tua cama e não esquece da onde eu te tirei. Pega a tua cama e não esquece da onde tu passou ou vivenciou ou da onde tu foi curado. Versículo 12 vai dizer, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda, né? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar, haver grande multidão. Ou seja,
O homem estava há 38 anos detido em cima de uma cama, sem poder se movimentar. De repente está no meio da multidão, pulando, saltando, né? Então vamos conjecturar. Concernentemente, chamou a atenção. Primeiro, no meio da multidão. Então, automaticamente, a alegria foi tanta que ele nem, sabe, se preocupou de agradecer, né? Passou do sentido. O tempo oportuno para que Jesus saísse daquele lugar. Quem sabe quando aquele homem caiu em si, dizer, foi um homem que me curou. E quando alguém perguntou, quem é este homem? Né? Aí Jesus já tinha se retirado. Ou, de forma precisa, estava se retirando da multidão, a um ponto que ninguém o reconhecera. Porque quem sabe alguém achara que Jesus, que estava saindo ali no meio daquela multidão, fosse também um daqueles que fora curado. Né? Então, Jesus, ele soube se safar daquela multidão, num propósito de ministrar o milagre e a cura para aquele homem. Olha outra coisa aqui, que eu estava lendo aqui, né? Onde o Senhor declarou para ele, queres ficar são? Uma pergunta um pouco inusitada, né? Uma pergunta estranha para alguém que esteve doente por tanto tempo. Alguns, na verdade, não desejam ficar sãos, porque suas feridas servem para que eles possam mendigar. De fato tem pessoas que almejam ficar saudável, mas tem outros que se aproveitam das fatalidades que acontecem na vida dele. Tem pessoas que, isso eu conheço pessoas que outrora eram pessoas sadias, pessoas sãos, e de repente aderiram a algum problema, e agora por serem beneficiados, e até beneficiadas, eu posso dizer assim, né? Eles se aproveitam, se eu ficar bom, né? Concernentemente eu não vou poder mais receber o meu benefício, a minha aposentadoria, e temem, né? Isso no século 21 tem muito isso. Quantas pessoas às vezes na rua, você se depara com pessoas que mendigam, aí você vê uma pessoa dessa, alguma pessoa ofereceu o melhor para ele, um emprego, uma vida, né? Uma vida social melhor, profissional, pega aquela pessoa, restaura, investe, de repente, quando é passar do tempo, o que é que acontece? Está lá, na mesma situação. Não é assim como as pessoas estão até, muitas das vezes, na droga, né? Pessoas que o pai, a mãe, famílias, amigos, investem nessa pessoa. Eu quero o melhor para você, vamos se tratar, vamos se cuidar, vamos se curar. Oferece a cura, né? E às vezes ele diz até como este homem, eu não tenho ninguém. Aí de repente você é um instrumento de Deus para levar o milagre para a vida dele ou a vida dela. Aí oferece o milagre, oferece a cura, eles automaticamente recebem a cura, mas depois faz o quê? Eles voltam atrás, voltam a cometer os mesmos erros. Foi uma coisa que o Senhor resolveu frisar na vida daquele homem. Olhe, agora vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, portanto, são desculpas para pessoas, como a palavra vai declarar aqui, que são desculpa para a sua preguiça. Nos casos espirituais, as pessoas não estão dispostas a serem curadas dos seus pecados e são relutantes em se separarem deles. Se as pessoas estiverem dispostas e ficarem sãs, metade do trabalho já estaria feito, pois Cristo está disposto a curar-nos, se estivermos dispostos. Aí vai dizer o quê? Versículo 8: levanta-te e toma a tua cama e anda. Ele é ordenado a levantar-se, a andar, uma ordem estranha para alguém que esteve paralítico por tanto tempo, mas esta palavra divina seria o veículo de um poder divino. Mas se ele não tentasse ajudar a si mesmo, ele jamais teria sido curado. Ou seja, o milagre é para todos, mas nem todos é para o milagre. Você acredita nisso? O milagre é para todos, mas nem todos é para o milagre. A gente estamos na igreja aqui, irmãos, né? Simbolicamente representando a muitos líderes, não só do Brasil, mas como do mundo. E todo dia nós oferecemos a cura, oferecemos o milagre. Mas eu vou frisar novamente, até para o período da pandemia,
até para esse movimento da pandemia agora, o milagre é para todos, mas nem todos é para o milagre. Por isso que tem pessoas que recebem cura, tem pessoas que são restauradas, tem pessoas que a pandemia nem alcança ele, nem alcança ela. Mas infelizmente tem pessoas que perecem na pandemia, tem pessoas que morrem, falecem. Por quê? Porque mais uma vez eu digo, o milagre é para todos, mas nem todos são para o milagre. Aí eu finalizo aqui dizendo aqui, ó, o paralítico é ordenado a tomar a sua cama, ele não recupera a sua força aos poucos, mas ele recebe a maior força corporal. Ou seja, o milagre dele é espontâneo, sem precisar de fisioterapia. É muito forte isso, irmão. Sem precisar de fisioterapia. O que é que Deus está dizendo aqui? Quero mandar uma palavra aqui para o nosso irmão Sandro Oliveira. Pediu uma palavra aqui, irmãos. Meu irmão Sandro, quer dizer para você, meu irmão, aleluia, que o milagre do Senhor é acionado na sua vida sem precisar de fisioterapia. Ou seja, o milagre é instantâneo. Receba o milagre no nome de Jesus na sua vida. Como diz a palavra aqui, ó, glória a Deus. Ele que em 1 minuto atrás não era capaz de virar-se em sua cama, agora é capaz de carregar a sua própria cama. Ou seja, não tinha força nem para se virar. Eu até desejo um milagre, mas não tenho ninguém, porque ele é incapaz. Um homem que era incapaz de carregar sua própria cama, ou melhor, de virar seu próprio corpo, agora está fazendo o quê? Carregando a sua própria cama. Vou voltar aqui, ó. Este homem provavelmente não tinha casa para ir, por isso ele é ordenado a levantar-se e andar. Isso serviria para proclamar a sua cura e fazê-la pública, por ser o dia de sábado. Qualquer um que carregasse carga nas ruas seria notado, e todos perguntariam o significado daquilo. Portanto, aquele homem trouxe um incômodo. Ele quebrou o protocolo. Quem foi que mandou? Jesus. Foi assim, presbítero? Isso, bem verdade, né? E o senhor falando que ele incomodou, né? Não é diferente às vezes nas nossas vidas. Às vezes um milagre na nossa vida é tão grande, é tão radical, né? Que nem o senhor frisava aí, que automaticamente ele recebeu o milagre, tornou ter força nas pernas e em todo o seu corpo, né? E não precisou de fisioterapia, né? O milagre foi instantâneo. Quando Jesus disse: toma a tua cama, ele creu, pegou a cama e automaticamente se levantou, né? E às vezes ele incomodou, que nem o pastor frisou, o milagre dele incomodou, ele estava com a cama, ele estava incomodando os judeus, né? Os judeus, ele incomodou os judeus. E às vezes, que nem eu frisei aqui, nosso milagre às vezes incomoda muita gente. Aquele que era para ficar feliz com o meu milagre, com o teu milagre, é aquele que fica incomodado, porque os judeus via ele lá. Jesus, ele estava de passagem ali. Verdade. Né? Jesus estava de passagem, só que Jesus conhecia ele, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. É isso aí. Ele conhecia ele, só que os judeus que vivenciavam, né, ali com ele, sabia que há 38 anos ele estava paralítico, precisando de alguém para ajudar, e nenhum dos judeus, nem alguém que era são, foi até lá e ajudou ele. Não, vou te ajudar, ao mover das águas eu vou te jogar. Não, mas quando ele foi curado, recebeu a cura por Jesus, aí ele passou a incomodar. Ninguém, que nem o pastor frisou, às vezes ninguém faz, nem deixa você fazer. Para ajudar não, mas para matar. Mas para matar, isso que... Para ajudar ele não tinha ninguém, mas quando viu ele passando, aí se incomodaram. Disse: como é que pode? Há 38 anos, esse paralítico está lá, precisando de um milagre, e não obteve o milagre. E agora ele passa, ainda mais no dia de sábado, com a sua cama. Aí incomodaram. É que nem eu frisei, às vezes o teu milagre, né, o nosso milagre incomoda, mas não se preocupe não, porque quem fez o milagre foi Jesus, e pode o homem, quem fez o milagre, faz o milagre por excelência. E ele, o detalhe, Jesus não faz milagre pela metade, ele faz o milagre completo. Maravilha. No verso 14, para me fechar aqui minha fala, no verso 14, a Bíblia diz que ele tem um encontro com Jesus
no templo. Aí ele reconheceu, foi até lá, aí Jesus terminou, né? Jesus fez um milagre, ele criou força, mandou ele pegar a cama, só que Jesus sabia que ele ia para o templo, porque Jesus sabia que ele não tinha casa, né? Que nem foi frisado aí. Verdade. Jesus sabia que ele não tinha casa, ele ia recorrer para onde? Para o templo. Jesus conhecia o coração daquele homem, mediante muitas pessoas que nem Na foi verdade, frisado. a maioria das pessoas que almejam e desejam milagre, a primeira ideia que vem na cabeça é de quando ele recebe a bênção, E agradecer a Deus. Agradecer, isso. Não importa a religiosidade. Eu não estou pregando aqui religiosidade, não estou pregando placa de igreja ou denominação. Estou pregando Cristo. Estou pregando aquele que pode curar, aquele que cura. Então, independentemente da sua crença e da sua fé, automaticamente a pessoa que sente na necessidade do milagre, quando ele recebe este milagre, ele é antecioso a agradecer a Deus, primordialmente, pelo milagre que o Senhor concedera. Agradecer o milagre, como eu frisava, Jesus conhecia ele. Jesus curou rapidamente, saiu, mandou ele pegar a cama e rapidamente saiu. Mais tarde o homem vai encontrar Jesus no templo. Aí quando o homem chega, que reconhece que foi Jesus, né, reconhece que foi aquele homem que curou, que é o próprio Jesus, que Jesus vai terminar e vai dizer: agora tu tá são, vai e não mais. Era porque ele já vinha pecar, que a gente frisou. E não peque mais, para que tu não venha ter o pior. Ou seja, outrora ele estava paralítico. Se ele pecasse, ou se ele voltasse à prática do pecado, que a gente não sabe, e nem a Bíblia fala o que ele cometeu para ele ficar paralítico, né, para ficar naquela situação, né, mas Jesus termina a frase e diz: não peque mais. A gente vai ver essa frase várias vezes quando Na verdade, Jesus manda ele se converter, né? Quando Jesus cura alguém, Jesus sempre gosta de dizer: não peque mais, não faça mais aquilo. Quando aquela mulher também pegada em adultério, né? Quando Jesus diz que aquele que tiver pecado atira a primeira pedra, ninguém atira a primeira pedra, né? Aí Jesus vai dizer bem assim: agora vá. Onde estão teus acusadores? Agora vai. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Agora vai e não peque mais. Se eles não te acusam, também eu não vou te acusar. É que nem o pastor frisou, era dizer bem assim: se converta, vire crente, né? Se converta. Agora o que você vinha fazendo se liberte, antes, né? Se liberte do que você vinha fazendo antes, não aconteça mais. Porque mediante, que nem eu frisei ali, que nem a gente frisou e a palavra vai dizer, era uma multidão. Tinha muitas pessoas esperando o mover das águas, o movimento, ou o anjo descer naquelas águas, né? Para um milagre. Mas Jesus vai até de encontro aquela pessoa, vai de encontro aquele paralítico, né, que há 38 anos estava esperando um milagre. Falar a verdade, melhor e maior do que a cura exterior é a cura interior. Jesus queria mostrar para aquele homem, né, que a maior importância da vida dele era o milagre que o Senhor estava fazendo na vida dele de dentro para fora. Não é isso? Então, voltando aqui a palavra de Deus, antes de nós concluirmos, estamos já chegando o nosso tempo aqui, né? O tempo voa, né? A Bíblia vai dizer que aquele dia era sábado. Então, era possível realizar isso? Não. Era possível carregar a cama? Também não. Então, automaticamente, Jesus acha por bem de se apresentar aquele homem agora no templo. Por quê? Para que ele possa ser defendido, né? Automaticamente é acionado o botão de defesa sobre aquele homem. Porque quando ele chega com a cama, como foi bem expressado aqui, ele chama atenção. Então as pessoas passam agora a perseguir aquele homem, de forma tamanha que ele se sente coagido e sufocado, né? É tão de tal que o versículo aqui vai dizer aqui, ó: quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? O versículo 3 vai dizer: eu não sei quem é, mas ele mesmo disse que eu poderia carregar a minha cama. Ou seja, ele me curou. Se aquele que me curou mandou carregar a cama, eu vou contender? Eu já estava, era 38 anos detido em cima dessa cama. Não sei para qual propósito ele mandou carregar, mas se ele mandou carregar, é porque ele sabia que eu teria que carregar. Aí o que é que a palavra vai dizer, né? Que os judeus discutiam com o homem por causa dele estar carregando a sua cama, né, no dia de sábado. Por isso que ele chega para ele: não é lícito. Tudo sabe que não é lícito, né? Aí o homem se justificou do que fazia com uma garantia que eu livraria. Ou seja, no psicológico dele,
segundo o historiador aqui, é como se ele dissesse: será que o meu milagre tem uma validade? Enquanto eu estiver com a cama, o milagre está acionado. Se eu soltar a cama, eu volto a deitar nela de novo, né? Mas Jesus precisava marcar o encontro daquele homem com aqueles que perseguiriam a vida dele. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Vai dizer de forma precisa, aleluia, que aquele homem carregou a cama. Aí o historiador vai dizer aqui, ó: não faço isso por desprezo à lei do sábado, mas em obediência àquele que, ao fazer missão, deu-me uma prova inegável de que ele é maior do que estas coisas. Ou seja, enquanto vocês estão se assegurando ao momento, ao dia, à matéria, à cultura, à lei, ou seja lá o que for, né? Eu quero me apegar à oportunidade que ele me proporcionou do milagre. Aí o que é que a Bíblia vai dizer aqui? Que aquele que pode fazer tal milagre curando-me, sem dúvida pode dar-me a ordem para que carregue a minha cama. Aquele que anula os poderes da natureza, com certeza pode superar uma lei positiva, especialmente quando não é exemplo de essência da lei. Cristo, ao curar mais um paralítico, provou seu poder de perdoar pecados. Para dar lei, o seu perdão é válido, seus decretos também, e os seus milagres provam ambos. Portanto, quem é o homem? Foi a pergunta daqueles homens, né? Persuadindo, perseguindo a vida dele. Observe o quanto negligenciaram o que poderia ser a fundamental ou a fundação de sua fé em Cristo. Foi o que o presbítero acabou de dizer aqui, com as palavras dele. Se importaram mais com a cama que estava nas costas dele do que com o milagre que ele carregava. O que é que ele carregava de maior? A cama ou o milagre? O milagre. Mas a cama tão pequena incomodou mais do que o milagre que estava na vida dele. Você que está aí no outro lado, nos assistindo, Deus tem um milagre para a sua vida. E saiba, viu? Você, quando recebe um milagre, não é o fim da aprovação, não. Agora Deus me abençoou. Ei, para toda ação existe uma reação. Você vai pensar que você não vai ser abençoado, beneficiado, e a prova não vai continuar, os problemas não vão aumentar. Aumenta, irmãos. A palavra vai nos dizer que neste mundo tereis de passar por aflições. Você está aí nos assistindo aí? Você, concernentemente, foi abençoado por algo de Deus na sua vida? Glória a Deus. E eu posso entender e compreender, por intermédio dessa palavra, de forma precisa, que você pode estar dizendo: ah, eu pensei que quando eu recebesse o meu milagre, a prova acabaria. Ei, agora que a prova começa? Até a vinda do Senhor é a prova, é luta. Mas uma coisa é passar na prova com ele. É isso que aconteceu com este homem. Ele está no templo, né? Está com a prova, está passando prova, está passando perseguição. As pessoas estão tentando ludibriar a mente dele, né? Mas a fé dele é convicta. E agora quem chega para defendê-lo? Jesus. Aí o que é que a palavra vai dizer? Vai dizer que eles negligenciavam o que poderia ser a fundação da fé dele em Cristo. Eles intimidaram, né? O paciente a testemunhar contra o seu médico, fazendo dele seu traidor. Olha o que a palavra vai dizer. Jesus encontra no templo, né? Cristo nos cura. Ele ainda não terminou a sua obra, como disse o presbítero. Ele agora se dedica à cura de sua alma, porque a obra já tinha sido feita na matéria, agora precisava ser feita na alma. E isto também é um feito pela palavra. Ele o faz no momento de sua cura. Eis que já estás são, ou seja, tu já estás curado. Agora, não peques mais. Alguns observam que Cristo jamais fez menção do pecado a nenhum dos seus pacientes, com exceção deste homem, de que outro que tinha um problema parecido. Cristo achou necessário dar-lhe esse aviso, pois é comum as pessoas, quando estão doentes, prometerem muitas coisas logo que são curadas, mas após algum tempo se esquecem de tudo. Ou seja, enquanto está com problema, eu prometo, eu vou fazer, não se preocupe, eu vou honrar, eu vou me santificar,
eu vou aceitar, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de me prostituir, não vou usar mais droga, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Quando o milagre chega, ele fica assim, ó, ouvido de mercador, né? Ouvido de mercador. A palavra vai dizer que o Senhor, por intermédio do mesmo João, vai expressar: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, quiser abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Então, é um convite evangelístico, né? Quem está à porta? Jesus. O que é que nós estamos fazendo aqui? Ministrando a palavra do Senhor, apresentando a você quem? Jesus. Então, essa é a palavra, batendo a porta do seu coração. Aí você está aí, necessitado, carente, almejando o milagre. Mas basta o Senhor fazer o milagre, esquece do propósito, né? Esquece daquele que confiabilizou a bênção sobre a sua vida. Esquece que Ele tem muito mais para realizar na sua vida. O que a palavra vai dizer? O Senhor traz uma recordação para ele: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu finalizo dizendo, você que está aí nos assistindo por esta live aí, ó, quem sabe você prometeu algo a Deus. Tem tantas pessoas, irmãos, que no período de batismo mesmo, nós temos a oportunidade de batizar algumas pessoas, e tem pessoas que desistem do batismo. Outros não se batizam porque dizem assim: quando eu me preparar. Outros não aceitam Jesus dizendo assim: eu vou me preparar mais para poder aceitar Jesus. Não, primeiro você aceita, depois você é preparado por Ele. Então, não perca essa oportunidade, pois o Senhor tem bênção para a sua vida. Portanto, o Senhor, Ele tem nos agraciado da sua bênção, do seu poder e da sua paz para todo sempre. Eu finalizo dizendo uma coisa: que aquele homem foi, mas foi agora convertido. Fazendo o quê? Anunciando, pregoando, fazendo menção àquilo que foi lhe confiado, ou seja, o milagre que ele recebeu, né? Isso é satisfação, né? Adaildo aqui, ter tido a satisfação do Senhor ter lhe resgatado de um mundo pecaminoso, e hoje ele está aqui para contar. Ele há poucos instantes citou referência de alguns amigos que não tiveram o mesmo êxito que ele, não tiveram a mesma oportunidade que ele. Ele pode vir aqui, sentar, andar, correr, e tantos outros, né? Alguns que perderam a sua vida, outros que a sua vida está limitada às fatalidades, às doenças e os problemas. Finalizo dizendo uma coisa: nós temos razão para pensar que ele fez isso em honra de Cristo e para benefício dos judeus, sem saber que aquele que tinha todo o poder e bondade poderia ter inimigos, mas aqueles que se assentassem no reino de Cristo devem ter a sabedoria de uma serpente, para que não façam mais o mal do que o bem, por causa do seu zelo, e para que não lancem pérolas aos porcos. Que o Senhor possa vos abençoar e vos recompensar para todo sempre. Permita, Adaildo, suas considerações finais em nome de Jesus. Louvado seja Deus, né? Desde já quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória por essa noite maravilhosa, o qual o Senhor assim nos agraciou, né? Que o Eterno continue abençoando, que nem o pastor já frisou, né? Deus tem bênçãos para você, Deus quer lhe curar, basta você crer, porque em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Você espera, mas você não está vendo, mas você crê que o milagre vai chegar. Eu agradeço a Deus por esse privilégio de estar aqui mais uma terça-feira, café com palavra. Creio que Deus assim nos agraciou e Deus assim vai nos proporcionar outras oportunidades, e a gente vamos estar aqui mais vezes assim trazendo algo da parte de Deus. Quero agradecer ao pastor, nosso pastor presidente, pastor Williams, nossa pastora Rosa, e a toda a igreja que faz parte desse ministério, né? Projeto em Família. Amém? Maravilha. Eu quero finalizar louvando ao Senhor. Tenho certeza que o Senhor continuará determinando a bênção sobre a sua vida e honrando a sua vida hoje e para todo sempre. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom,
O Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente